Olá pessoal, estamos reunidos aqui hoje para falar do seguinte tema: a mentira do Nazareno. Vocês vão entender hoje por que a Bíblia existe um texto que fala que Jesus ele seria chamado Nazareno. Só que nós temos algumas problemáticas aqui em relação a essa questão do Nazareno. E vocês vão ver aqui hoje. Então, eu gostaria de que vocês ficassem comigo aqui até o final. Já vai deixando aí o seu like, inscreva-se aí no canal para você ficar por dentro aí das novidades, para você ficar atento, né, a essa questão de vários temas que vão ser colocados aqui. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão, ou seja, eu trouxe um mapa aqui para vocês terem ideia, essa questão de Nazaré, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês verem aqui. Vocês podem ver aí essa questão para vocês terem uma ideia mais ou menos aonde se encontra essa questão, essa coisa de Nazaré, tá? Então, ou seja, aqui tem aqui Galileia, Caná e por aí vai. Eu trouxe aqui para uma questão para vocês terem noção aonde nós estamos nos localizando aí, tá bom? Então está aí. Nazaré ela é conhecida como a flor da Galileia, como afirmou Jerônimo. Localizada entre uma colina a 350 metros em relação ao mar Mediterrâneo, a cidade é rodeada por outros montes mais altos. Ao sul da cidade está a planície de Esdrelon, que fica na parte sul da Baixa Galileia. O vilarejo de Nazaré era, no tempo de Jesus, um pequeno povoado de não mais de 30 mil metros quadrados, 200 metros de comprimento por 150 de largura. As casas eram compostas geralmente por uma única sala, ligadas a uma gruta escavada à mão devido à fragilidade das rochas do local. Recentemente foi encontrada uma casa desse período com vários cômodos. A cidade se tornou famosa porque o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus neste lugar. A, a virgem chamada Maria, prometida em casamento a um jovem chamado José. Em Nazaré, a Santíssima Virgem disse sim ao anúncio do arcanjo. Foi onde também a Sagrada Família, composta por Jesus, Maria e José, viveu. Foi ali que Jesus Cristo viveu toda a sua vida oculta até que desse início à vida pública. Desse início à vida pública, tá? As referências vão estar aí. Os evangelhos nos fornecem poucas notícias para sabermos pormenores da aldeia. Vemos a pouca estima de Natanael pelo povo do vilarejo, o relato da anunciação, José que tomou Maria por esposa e levou para sua casa. Quando retorna do Egito, a Sagrada Família volta para Nazaré. Jesus, depois da cerimônia de entrada na fase adulta aos 12 anos no templo, também retorna para Nazaré com a família, onde ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Adulto, Cristo vai à sinagoga e apresenta a realização da profecia de Isaías na sua própria pessoa. Ao iniciar sua missão publicamente, ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Até a morte foi conhecido como o Nazareno, apelido que assinalou os primeiros discípulos judeus que se tornaram cristãos. A Nazaré dos relatos do Evangelho, segundo as escavações, está sob a administração da custódia dos franciscanos da Terra Santa. O espaço está sobre a Basílica da Anunciação e de São José. Quanto ao precipício relatado no Evangelho de Lucas, não se sabe nada preciso sobre sua posição geográfica. A sinagoga antiga poderia estar a uns 300 metros destes lugares, tá? Hoje a cidade possui cerca de 71.500 habitantes, 25 mil árabes muçulmanos, 22.500 árabes cristãos e 24 mil hebreus. É uma comunidade árabe mais importante de Israel depois de Jerusalém, tá? As informações estão todas aí para vocês. Muçulmanos e cristãos vivem na parte baixa da cidade, nos morros, enquanto os judeus vivem em um bairro situado em uma parte alta conhecida como Nazaré Ilite, tá? Vamos para a análise. E foi numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nós temos Caelton, Catoquensen, Espolin, Legomenen, Nazareth, Ropos Plerote, To Reten Diaton Profeton, Roti Nazaraios, Cletecetai, que significa, ou seja, isso que eu acabei de ler aqui no português. Não existe registro de profetas, ou seja, que essa expressão tom profetão
no plural, mencionando que o Messias habitaria em Nazaré, ou seja, não existe. Se você for pegar dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, não existe referência dos profetas falando que o Messias viria de Nazaré. E aí fica a seguinte pergunta: mas de onde esses registros dentro dos profetas? Onde estão esses registros? De onde o autor de Mateus tirou que foi dito por intermédio dos profetas que ele seria chamado Nazareno? Da onde? A palavra Nazaré é substituída por uma ou mais palavras nas seguintes testemunhas, tá? E nós temos aqui as testemunhas aí, tem alguns que manuscritos, por exemplo, latinos e coptas, que eles transpõem essa palavra de um local para outro no texto, tá? Nós temos algumas variações, ou seja, Nazarate, né, e Nazara, tá? Como Papiro 70 em parte atesta e também Eusébio. A leitura Nazaré é apoiada nas testemunhas aqui, nós temos algumas testemunhas que apoiam e outras que também transpõem essa leitura. Existe a argumentação de que o nome Nazaré foi criado pelos cristãos para corresponder ao adjetivo nazareno, tá? Existe essa questão, esse debate aí, que algumas pessoas argumentam que os cristãos criaram esse nome para poder tentar atribuí-lo a Jesus, tá? Para poder, ou seja, forjaram, deturparam o texto. Jesus era chamado de Nazareno, e nós temos vários textos aqui que falam a questão dessa nomenclatura. Vir de Nazaré é o mesmo que ser nazireu? Algumas pessoas colocam isso. Alguns argumentam que Mateus 2,23 tem relação com a palavra hebraica nazir, que é nazireu, que é alguém que vive separado por meio de voto envolvendo abstinência à bebida forte, não cortando os cabelos e evitando contato com os mortos, tá? Nós temos várias referências aí bíblicas. Se você quiser adquirir o material, você pode adquirir, entrar em contato para adquirir esse material aqui como está. Porém, não condiz com o estilo de Jesus, que de acordo com Mateus foi acusado de ser glutão e bêbado, tá? Então, alguns colocam que Jesus ele seria nazireu, só que tem um problema. Jesus ele foi acusado de ser um comelão e um beberrão, ou seja, ele comia e bebia. E ao mesmo tempo ele ressuscitava os mortos tocando neles, coisa que o nazireu não poderia fazer. Então, ou seja, já cai por terra essa questão dele ser nazireu. Nazaré vem de renovo? Alguns argumentam que a palavra Nazaré vem de netzer, né, que é ramo, renovo, conforme passagens aqui nos profetas, tá? E que as pessoas associam aí que seria um renovo, que se referiria a um renovo, e esse renovo seria o Messias, seria Jesus. A palavra ocorre em contextos não messiânicos e em fontes extras bíblicas, tá? Então existe essa ocorrência dessa palavra netzer nesses textos. Autores como Justino e Irineu interpretaram o renovo como sendo Jesus. Então nós temos aí essa questão aí também em relação a isso. O vocábulo Nazaré não pode ser associado a netzer, renovo, já que não provém da mesma raiz. Podemos ver isso em nomes que são transliterados para o grego, uma vez que se usa consoante, ou seja, nós temos lá o sigma, né, para o tsad, né? Aí nós temos aqui, olha, Itzhak, ou seja, Isaac. Aí nós temos Malik Sedek, que é Melquisedeque. Nós temos Tsedequia, que é Sedequias. Nós temos Tesseruia, Saruias. Nós temos Tsedok, que é Sadok, né? E no caso da letra Zayin, no qual compõe a palavra Nazaré, o equivalente aliás, o Zeta, né? Aliás, o Zeta, no qual compõe a palavra Nazaré, no grego, é o equivalente à letra Zayin, tá? No hebraico. Aí nós temos aqui, ó, Azenia, ou seja, Azania. Aí nós temos Zequeria, ou seja, Zacaria, Bevezik, Bezek, né? Aí nós temos Eliazer, que é Eleazar, né? Nós temos Zebadia, Zabitia, né? Então, ou seja, você veja que tem uma diferença muito grande, porque, ou seja, eles colocam uma palavra netzer, só que netzer, o nome netzer, ou seja, a transliteração para a questão do grego, você não utiliza ali o sigma, tá? Você utiliza o tzeta. Só que, porém, o tzeta, ele tem o seu equivalente em hebraico como zayin, tá? E não como o tsad,
como muitas pessoas colocam. Então não vem dessa raiz Netze, tá? Não tem como você associar essa questão da raiz Netze aí com essa palavra Nazaré. Nazaré seria desprezo? Alguns acreditam que Mateus não está citando nenhuma profecia específica do Antigo Testamento e sim se referindo a um tema geral presente nos profetas. Assim, Mateus estaria dizendo que os profetas predisseram que o Messias seria desprezado, comparável ao modo pelo qual a cidade de Nazaré era desprezada no tempo de Jesus. Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, o que não dá base para conectá-la a profecias sobre o Messias. Ou seja, se ela não é mencionada no Antigo Testamento nos profetas, e o texto ele liga justamente isso, está falando ali da questão que os profetas estão citando. Vamos voltar aqui no texto para vocês verem. Porque o texto fala assim, ó, foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Então, ou seja, o que fora dito por intermédio dos profetas. Então, os profetas disseram a seguinte expressão: ele será chamado Nazareno. Então, ou seja, não tem associação nenhuma que ele seja renovo, mas teria que se ter essa expressão: ele será chamado Nazareno, tá? Ele não seria chamado renovo, mas seria chamado Nazareno, tá? Então, ou seja, tem essa associação aí, não vem dessa palavra renovo, tá? Então já cai por terra também essa questão. Nazaré de fato existiu? Alguns historiadores sugeriram que a ausência de referências textuais a Nazaré no Velho Testamento e no Talmud, assim como nas obras de Joséfo, sugeririam que uma cidade chamada Nazaré nem mesmo existiria nos dias de Jesus, tá? Então alguns estudiosos colocam dessa forma, tá bom? Que essa cidade nem sequer mesmo existiu. Muitos autores supõem que a antiga Nazaré foi construída em uma encosta, como era exigido pelas Escrituras, e levaram Jesus ao topo do monte no qual a cidade fora construída para que o pudesse arremessar para baixo, conforme Lucas 4:29. O monte em questão, no entanto, o local é muito íngreme para as antigas moradias, tá? Bagat mostrou, no entanto, que esta área foi claramente usada para tumbas e trabalhos de agricultura nas idades do bronze e do ferro, assim como na segunda metade da ocupação romana. Então, ou seja, seria muito íngreme para ter ocupações ali, que também é outra questão que cai por terra justamente nessa suposta existência de Nazaré. O debate acadêmico gira em torno de quando, no período romano, Nazaré veio a existir, ou seja, se os assentamentos lá começaram antes ou depois do ano 70 depois de Cristo, Primeira Guerra Judaico-Romana. Então, o que acontece? Algumas pessoas colocam que Nazaré só veio a existir 70 depois de Cristo, só que 70 depois de Cristo, Jesus ele já tinha morrido, ó, há muito tempo. E aí, ou seja, se a cidade ela veio existir depois de 70 depois de Cristo, então, ou seja, Jesus ele não conheceu nenhuma Nazaré, Jesus não andou em nenhuma Nazaré, não aconteceu nada em nenhuma Nazaré, porque a cidade não existia. Então, ou seja, já entra nessa questão aí. Referências textuais fora da Bíblia não ocorrem até cerca de 200 depois de Cristo, quando Sexto Júlio africano, citado por Eusébio de Cesareia, menciona Nazara como sendo uma vila na Judéia e a localiza perto de uma cocaba até agora não identificada. Esta curiosa descrição não bate com a tradicional localização de Nazaré na Baixa Galileia. Então, ou seja, também não bate com essa questão. Uma vez que esse local não tenha existido na época de Jesus, isso torna o relato dos evangelhos como falsos e mostra que não houve cumprimento nenhum de profecia acerca de Jesus. Ou seja, se essa cidade ela existiu, passou a existir, depois que Jesus foi crucificado, ascendido ao céu, ressuscitou, como citam os evangelhos, essa cidade só foi existir depois. Então, ou seja, a citação de Mateus é uma citação mentirosa. Ou seja, não seria uma verdade. E aí, como que fica agora? Né? Porque se realmente a cidade veio existir depois, após a morte de Jesus, Jesus ele nunca andou por Nazaré. E se ele nunca andou por Nazaré, como que Mateus citou então uma profecia que nem existe no Antigo Testamento e muito menos a cidade existe? Como que fica aí agora? Fica aí essa questão para vocês tirarem as próprias conclusões, tá? Lembrando que quem quiser adquirir o material pode entrar em contato comigo. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, se inscreva aí no canal para você ficar por dentro das novidades. Um grande abraço a todos, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.